A paz do Senhor, amados, mais uma vez venho aqui trazer a santa palavra de Deus para o seu coração. Nesse momento estou gravando este vídeo respondendo uma pergunta. Por que Deus proibiu o povo de Israel de fazer imagens de esculturas? Depois o mesmo Deus que proibiu o povo de Israel de fazer imagem de escultura, esse mesmo Deus mandou Moisés fazer uma imagem de escultura e dar para o povo de Israel. Então essa é a pergunta. Então nós iremos nesse momento meditar na santa palavra de Deus e iremos tirar a dúvida dessa pessoa e a sua dúvida também. Então, amados, no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 4 ao 5, Deus manda Moisés falar para o povo de Israel, quando ele desce do monte, que o povo de Israel não faça para si imagem de escultura, nem de nada que está nos céus ou nos ares, de nada que está sobre a terra e de nada que esteja lá no mar. Então Deus proibiu o povo de Israel fazer imagem de esculturas de nada que está nos céus ou nos ares, sobre a terra ou no mar. Deus proibiu. Por que Deus proibiu? Deus disse que o povo de Israel não fizesse imagem de escultura para que eles não viessem se prostrar perante essas imagens de escultura. Para que o povo não viesse adorar, prestar culto essas imagens de escultura. O povo tinha saído de uma terra da idolatria, que foi o Egito, e o povo agora está no deserto, agora caminhando para a terra de Canaã, para onde Deus tinha prometido a Moisés e o povo. E Deus não queria que o povo jamais viesse adorar a imagem de escultura. Então Deus proibiu o povo de Israel fazer imagem para si, imagem de escultura, para que eles não viessem se prostrar e adorar essas imagens. Então nós vamos meditar um pouco na santa palavra de Deus, né? Mas já no livro de Número, capítulo 21, versículo 8, agora Deus manda Moisés fazer uma imagem de uma serpente, né, de bronze, colocar numa haste lá, para que o povo olhasse para aquela serpente e o povo não morresse. O que foi que aconteceu lá, nesse texto da Santa Palavra de Deus, de Número, capítulo 21? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá foi que Deus deu vitória ao povo de Israel contra os seus inimigos, e após o povo ter vitória, o povo começou a murmurar contra a Deus, contra Moisés, e Deus ficou furioso com aquele ato de ingratidão do povo. Então Deus fez o quê? Em Número capítulo 21, Deus fez que serpente, abrasiva surgisse no deserto e mordesse aqueles que estavam murmurando contra ele e contra a pessoa de Moisés, E essas pessoas eram picado, mordido e morria. Lá no deserto, caía e morria. Então Moisés fez uma petição a Deus, intercedeu pelo povo. Deus ouviu a petição de Moisés e mandou Moisés fazer essa imagem da serpente de bronze. Lembrando que as imagens que Deus proibiu o povo de Israel de fazer era para que eles não se prostrassem diante dela, está no texto, não adorassem essas imagens. Porém, a imagem da serpente de bronze, ela foi mandada feita com outra finalidade. E esta finalidade era relembrar o povo de Israel o seu pecado, porque o bronze representa o pecado. Então, quando o povo olhava para a serpente de bronze, logo eles se lembravam do pecado que eles tinham cometido contra o Senhor e contra a pessoa de Moisés. Então essas pessoas olhavam para aquela haste, com a serpente de bronze, e eles eram curados, não morria, não morria.
E até o próprio Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, né? E assim como o povo olhava para a serpente de bronze lá na haste, né? Ou lá no madeiro, no deserto, e o povo não morria, não desfalecia e passava a viver, da mesma forma também é quando alguém olha para Jesus com um ato de fé, recebe Ele como Salvador da sua vida, esses também que ia morrer, padecer eternamente longe da sua santa presença, no lugar de perdição eterna, esses passam a ter vida, passam a ter salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? E para nós meditar mais um pouco da Santa Palavra de Deus, então a imagem de escultura da serpente que Deus mandou Moisés fazer e colocar na haste, para o povo olhar e ser curado e não morrer das picadas ou mordidas das serpentes, essa mesma serpente ela foi guardada pelo povo de Israel, e lá na frente o povo de Israel começou a queimar incenso, prestar culto a essa serpente, né? Até deu nome à serpente, deu Neostan, que significa Neostan significa o grande bronze, e significa também serpente de bronze, também significa Neostan, né? Eles deram nome à serpente de bronze, começaram a queimar incenso para a serpente, adorar, agora já mudaram agora tudo, em vez de olhar, agora foram adorar, prestar culto e queimar incenso a essa serpente, né? Então, no capítulo de 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 18, né? Agora começa a reinar o rei Ezequias sobre Israel. E o rei Ezequias, quando começa a reinar, Israel já está adorando vários deuses, ídolos pagãos. E o rei Ezequias começa a destruir, em 2 Reis capítulo 18, começa a destruir tudo que é de idolatria, ele começa a desfazer e destruir. Até a serpente de bronze, no versículo de número 4, ele pega a serpente de bronze que foi feita para o povo olhar e ser curada, somente isso, né? E o povo passou a queimar incenso. Ele pega a serpente de bronze e ele despedaça, desfaz, destrói a serpente de bronze para que o povo não adore ou não queime mais incenso a serpente de bronze. Amém? Que Deus os abençoe e espero ter tirado a sua dúvida em nome do Senhor Jesus.